Ele é o dono de tudo, de todas as coisas. Para Ele e por Ele foram feitas todas as coisas. E por isso glória seja dada a Ele eternamente. Ele é o Senhor das nossas vidas e por isso nós cantamos aqui que em momentos de tristeza, em momentos de grande dificuldade, nós precisamos abrir o nosso coração e entregar a Jesus, entregar ao nosso Deus tudo aquilo que tem dentro de nós, derramar o nosso coração diante do Senhor. É isso que Ele pede, é isso que Ele pede gentilmente, mesmo sendo Deus, mesmo tendo tudo, podendo fazer tudo, Ele quer ter relacionamento conosco. E nesse momento, eu gostaria de ler, fazer uma leitura bíblica, os Salmos 42, do versículo 5 ao 11. Salmos 42, do versículo 5 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler os versículos ímpares. Peço aos irmãos que leiam, me ajudem a ler os versículos pares. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Meu Deus, a minha alma está profundamente triste. Por isso eu te lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Senhor. Queridos irmãos, nossa alma clama pelo Senhor. Nossa alma precisa do Senhor. Nós não conseguimos viver por nós mesmos. Por isso precisamos do fiel amor desse Deus. E aqui, nessa oração linda, onde mostra ali um coração quebrantado, uma alma derramada diante da presença do Senhor, confessando suas tristezas, suas aflições, as aflições que atingem nossa alma, e que pode estar atingindo a alma de algum irmão aqui presente. Que o Senhor, Ele conduza tudo isso e Ele te dê esperança. Por que está abatido a minha alma? Se alegre no Senhor, porque hoje o Senhor, Ele tem alegria para te dar. Ele tem esperança para renovar a sua mente, o seu coração, a sua caminhada com Ele. Ele é o meu e o teu Senhor. E porque Ele é o nosso Senhor, nós temos a alegria de compartilhar com os irmãos também testemunhos. E queremos compartilhar aqui algo muito especial de um jovem, o Israel. E ele vai passar um vídeo. E um rapaz chegou aqui, a gente não conhecia muito bem, foi conversando. Domingo passado nós tivemos a reunião com os adolescentes. E profundamente usado por Deus ali, uma bênção. Esse jovem continue assim,
Deus vai te usar muito, Israel. Deus abençoe sua vida. Pode passar. A graça e paz, irmão, tudo bem? Me chamo Israel Nicolas, tenho 17 anos de idade, sou autista, tenho TDAH, gostaria muito de compartilhar o meu testemunho com vocês. Olá, me chamo Luciane, sou a mãe de Israel Nicolas e gostaria de compartilhar com vocês a experiência de como mãe, né, de um adolescente, pré-adolescente, que de repente, né, foi descoberta uma doença e nos pegou de surpresa, né? Foi algo assim que nunca imaginávamos, não esperávamos, e a gente foi pego e graças a Deus hoje nós estamos aqui para testemunhar, para testificar o poder de Deus sobre nossas vidas nos dias de hoje. Em fevereiro de 2024, eu estava começando a sentir várias dores. De começo foi no pescoço. A gente imaginávamos que era algo referente à posição de dormir, ou que ele estava com problema de vista. E foi muito rápido, ele começou a sentir o pescoço doer, logo o ombro, né? Então ele começou a inclinar para o lado direito dele completamente, muito rápido. E nós corremos, fomos atrás de alguns especialistas na área, na nossa cidade mesmo, né? A gente é do estado do Pará, no interior, e lá eles disseram que poderia ser uma escoliose, né? E a gente, vendo que aquilo estava progredindo muito rápido, a gente fez alguns exames e nada constava. Mas quando chegou ao mês de outubro, nos indicaram a um médico em Belém para iniciar um tratamento particular. E esse doutor, ele nos deu o diagnóstico da doença raríssima que se chama hoje distonia cervical. No meu caso, foi dado como distonia cervical generalizada. Aos olhos de vários médicos, isso não tinha cura. Israel Nicolas, ele veio para somar a minha vida de uma forma extraordinária. Desde o início, ele me ensina todos os dias, ele me fortalece, assim, olhar para a vida dele e ver a alegria de viver que ele tem, o ânimo que ele tem, a força. E não foi fácil para nós, como os pais dele, olhar para ele e ver ele naquela situação, né? Além da doença em si, ele começou a desenvolver ansiedade, depressão, né? Pelo autismo também, pelo TDAH. Sim, me senti perdido, sozinho, tinha crise de ansiedade, quando não me aguentava mais, o corpo gritava, eu chorava. E quando foi em outubro de 2024, foi solicitado um exame para fazer numa cidade vizinha. E nós colocamos diante de Deus, diante da igreja: Senhor, nos mostra o caminho que devemos ir, para onde devemos ir. E foi incrível, foi uma experiência incrível na minha vida naquele dia. A gente foi fazer o exame e ele botou na mesa, né, para fazer uma eletromiografia. E a médica olhou para mim e falou assim: mãe, eu posso gravar um vídeo do seu filho e mostrar para a minha professora que eu faço curso de toxina botulínica em São Paulo, e eu gostaria muito de mostrar o vídeo do seu filho para ela. Aí eu já começou a acender dentro de mim, assim, sabe, uma fé, assim: Senhor, obrigada, porque eu já sei que é o Senhor que está trabalhando ali naquele momento. Aí ela mandou. Aí ela olhou para mim assim: mãe, eu vou mandar para a secretária dela, mas como ela é uma mulher muito ocupada, ela é pioneira no estado de São Paulo nessa doença, ela dá cursos, ela dá aulas, ela se vive viajando para outros países, então eu vou mandar para a secretária dela. O dia que ela responder, eu entro em contato para falar o que ela disse, né, sobre
a situação do seu filho. E em questão de 10 a 15 minutos a mulher ligou para ela e queria ver meu filho, né? E aí eu olhava para essa médica e eu não conseguia falar outra coisa, não sei, glória a Deus, porque eu sentia a presença de Deus em aquele lugar muito forte. Foi recomendado vir até São Paulo para iniciar um tratamento que, às vistas de quem nunca teve tanta possibilidade de pagar um tratamento caro, era impossível, mas com o agir e mover de Deus, a gente conseguiu através de uma vaquinha online. E a médica falou, né? Foi no dia 14 de outubro de 2025, isso. E ela falou assim: eu quero ver, hoje já é no dia 18 aqui em São Paulo. Se a senhora puder trazer seu filho, eu quero muito ajudar vocês. E eu só chorava, porque era a resposta de Deus para nossas vidas. É pura Deus. E detalhe é que naquele dia o meu marido tinha pego todo o dinheiro dele para pagar o exame. E ele olhou para mim assim e falou assim: a gente não tem como ir. E eu disse para ele assim: se o senhor me trouxe até aqui, ele vai me levar onde eu preciso ir. Ele, como? Eu disse: não sei, mas a gente vai. A doutora perguntava assim para mim: a senhora tem certeza que a senhora vai para casa hoje? Vocês conversam, me dão resposta até amanhã. Eu disse: não tem resposta. A resposta é sim, a gente vai. Não sei como, mas a gente vai porque eu creio em Deus que faz milagre. E aquela mulher olhou para mim assim: será que tem muita fé? Eu digo: não sei, só sei que é o que Deus quer e eu vou. Fiz um propósito diante de Deus que foi o seguinte: que se da minha cura, se da resposta que eu queria viesse de Deus através de alguém e eu fosse curado, eu ia ensinar crianças e jovens, adolescentes, adultos, e ia me dedicar ao ministério de Deus, que foi para isso que eu fui chamado. E foi por isso que eu não desisti, né? Meu filho, ele toca bateria desde 5 anos de idade. E eu aprendi tanto sobre fé com ele. Tanto, porque tinha dias que eu disse: meu filho, tu não dá conta de andar, como é que tu quer ir tocar no ministério do louvor? E ele dizia: mãe, é o meu chamado. E você deve estar se perguntando, né, gente? Ah, mas como você lidou com tudo isso? Como você percebeu que estava tendo dificuldade para poder tocar no ministério? Uma das primeiras foi a minha mão, depois o pescoço, e logo em seguida foi as pernas. Eu senti fraqueza, tontura, porque eu vivia a base de remédio. Ele me mostrava uma fé. Ele dizia assim: minha mãe, como é que eu vou deixar de fazer algo que Deus me deu por causa de uma doencinha? Ele falava assim: uma doencinha. E eu olhava para ele, ele não conseguia sentar para se alimentar, não conseguia ir no banheiro direito, ele não conseguia fazer nada sozinho. E eu olhava para ele daquele jeito, eu olhava o impossível e ele estava ali, sabe, falando. Às vezes ele me dava força, ele me reanimava, às vezes ele abraçava o pai dele e chorava e dava força para ele: nós vamos sair dessa, mãe. E eu só creio.
E nós estamos aqui, né? Nós continuamos vindo. Quando foi em janeiro que a gente teve o nosso retorno para cá com a médica, ele já começou a ficar bem, ele melhorou 80% da postura dele. Ele já veio andando, né? Ele já veio caminhando sozinho. E eu sempre aprendendo, todos os dias eu aprendo com ele sobre questão de fé, sobre questão de confiança. O que eu tenho para dizer assim, sobre a vida do meu filho, a experiência que eu tive com ele, e treino todos os dias eu aprendo algo com ele. É que a gente nunca deve duvidar de Deus, que fez todas as coisas, e que quando Ele tem um propósito para alguém, Ele cumpre a promessa, Ele chama, Ele busca. Às vezes Deus permite as coisas ruins acontecer, que é para a gente entender que o propósito de Deus precisa ser cumprido nas nossas vidas. E eu reconheço a minha dependência total em Deus, porque se eu tivesse sido forte, corajosa, eu teria desistido bem antes. Mas eu reconheço a soberania de Deus na minha vida, na vida do meu marido, que também foi um suporte muito grande nas nossas vidas, e na vida do próprio Israel Nicolas, né, que Deus usa pessoas, lugares, a palavra, o louvor, para fortalecer a gente, para nos lembrar do nosso Criador, de lembrar que a gente não tem que se apegar às coisas do mundo, mas temos que estar olhando para o céu, olhando para o alto, buscando as coisas que vêm do alto dos céus, que é isso que conforta, é isso que nos faz viver bem em meio à guerra. E para você que está sofrendo, que está em dúvida da sua fé, que você está duvidando até mesmo da sua própria capacidade de crer, deixa eu te falar uma coisa. Eu passei por momentos terríveis de depressão, crise de ansiedade, tudo que há de ruim nesse mundo, tudo que há de ruim que o ser humano possa falar, eu vi, mas saiba que existe um Deus que pode te ajudar, que pode ser o seu médico, apesar dos médicos desse planeta aqui conseguir te auxiliar, mas sabe que Deus é o médico de médico. E para você que está passando por esse momento de aflição, de dúvidas, de fé, saiba que se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E agora eu gostaria de fazer um pedido muito especial. Nós ouvimos esse testemunho maravilhoso. Essa família mora no Pará e eles precisam continuar vindo até São Paulo para fazer o tratamento do Israel. Nós vamos gerar uma vaquinha e se você puder contribuir, com certeza vai ajudar muito para que essa família consiga ter um fôlego e ajudar com os gastos, com todos os custos que eles estão tendo para vir até São Paulo. O link vai estar aqui embaixo e você pode fazer parte disso. Deus seja louvado pela vida do Israel, de sua família. Nesse momento eu gostaria de convidar o Israel aqui, ele vai tocar conosco e louvar o nome do Senhor. Nesse momento os irmãos podem colocar em pé.
E ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia nós nos alegraremos no Senhor. Vamos cantar esse cântico.
ser bom, bondoso conosco. Estamos aqui. Senhor, Ele é bom. Em todo tempo, Ele está perto de nós.
beleza, por tua majestade, porque tu és tudo para nós. Nós cremos que pela fé sempre haverá um novo dia. A nossa alma clama por ti, Senhor, muitas vezes em lutas, aflições e dificuldades, como nós vimos aqui na vida da família de Israel, na vida de Israel. Senhor, que possamos aprender com esse exemplo de fé, que possamos, ó Deus, entender que é pela fé que nós cremos em ti, que é pela fé, Senhor, que tudo acontece, e que mesmo que não seja a tua vontade, tu continuas sempre Deus, como foi dito, e nós te louvaremos sempre e te bendiremos por tua vontade. Senhor, continua falando conosco através de tudo o que virá por vir. A mensagem, a ceia, o momento de cântico. Que, Senhor, possamos sair daqui diferentes de como entramos. Não no sentido sentimental, porque nós não queremos, Senhor, somente uma experiência sensitiva, mas nós queremos, Senhor, uma transformação das nossas mentes e nossos corações. Assim como a tua palavra diz lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2: transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, nesse momento, eu gostaria de perguntar aqui se temos visitantes. Você pode sinalizar com a sua mão? Aqui, graças a Júlia, seja bem-vinda, Júlia. Deus te abençoe. Eu gostaria de pedir aos irmãos que estiverem próximos para que façam como a gente costuma receber bem. Abrace a Júlia, diga para ela que ela é especial. Temos mais visitante, a senhora. Qual é o nome da senhora? Cleusa. Seja bem-vinda, Cleusa. Você é uma bênção. Quem? A sua mãe. Ah, que bênção. Irmãos, quem estiver próximo, dê um abraço caloroso. Tá? Não se aveste, não. Tá? Isso faz parte. É comunhão. Mostra que essas pessoas são especiais. Não é à toa que vocês estão aqui. O Senhor falará e já tem falado aos corações de vocês. Sintam-se bem em nosso meio. E sempre que quiserem, venham nos visitar. Venham nos presentear com a presença de vocês. Hein? Nesse momento, as crianças podem descer para o seu momento, os adolescentes também, porque nós temos um momento para os adolescentes. E eu gostaria de chamar aqui o pastor Alexandre, que trará a mensagem. Nós vamos orar pela vida dele. Senhor nosso Deus, te louvamos e te agradecemos pela vida do teu servo, o pastor Alexandre, que tem nos conduzido, Senhor, como pastor interino da nossa igreja. Tem nos auxiliado, Senhor, nos feito entender, Senhor, muitas coisas e nos abençoado, Pai. Eu te agradeço pela vida dele. Senhor, são grandes lutas que o teu servo tem passado nesse ministério tão árduo, que é cuidar de pastores também. Senhor, abençoa a vida dele. Que nesse trabalho tão difícil, Senhor, com tantas lutas, ó Deus, Senhor, que ele possa ser bênção aí para esses pastores, que ele consiga, Senhor, trabalhar da maneira como o Senhor quer, ó Deus. Senhor, coloca, Senhor, as tuas mãos sobre a vida dele e fala conosco como tem falado através do teu servo, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque o teu Espírito tem
liberdade entre nós e porque estamos de coração aberto e de mentes prontas, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Graças a Deus, mais um domingo estamos aqui, com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembrar aos irmãos, né, que na próxima semana nós iniciaremos o nosso trabalho de extensão pastoral. Ok? Então, o pastor Rodrigo estará conosco na próxima semana, tá? Ele vai estar na parte da manhã e na parte da noite. Eu sei que é difícil, mas eu gostaria de ver esse povo aí maravilhoso aí, todo aqui que está aqui hoje, no domingo pela manhã e no domingo à noite. Pelo menos nesse processo, irmãos, tá? Senão nós vamos ser maus pastores, tá bom? Tá bom? Brincadeira. Mas estejam aqui, tá? Pastor Rodrigo Alcântara, tá bom? Obrigado, querido, Deus abençoe, viu? Ele estará conosco nesse domingo, tá bom? Manhã e noite. No próximo domingo, dia 21, não fala de memória? 21, né? No próximo domingo, estará conosco o pastor Cássio, tá? O pastor Cássio, da Igreja Batista Nova Vida. Ok? O pastor Cássio estará também pela manhã e também à noite. Tá? Então, peço que também todos estejam aqui, tá? Para receber o pastor Cássio também, tá? E ele estará ali servindo aos irmãos no dia 21. Ok? No último domingo do mês, nós celebraremos o aniversário da igreja, tá? Culto de aniversário da igreja. E estará conosco o pastor José Luiz Gonçalves, é isso, né? O pastor José Luiz Gonçalves, que vocês conhecem muito bem, que foi pastor de vocês, e que também ele me conhece muito bem, porque ele me pegou no colo. Hoje não dá mais para fazer isso, evidente, né? Ele era muito amigo do meu pai, a família dele é muito amiga da minha família. E fiquei feliz quando soube que ele vai estar aqui, querido pastor José Luiz, e creio que a Marta estará junto também. E no primeiro domingo de julho, 5 de julho, tá? Retomaremos sucessão. E estará conosco o pastor Astrogildo, tá? O pastor Astrogildo estará conosco no dia 5 de julho, também pela manhã e à noite, tá bom? Então, peço que os irmãos continuem em oração, tá? Continuem em espírito de oração. É um processo importantíssimo, né? No qual nós vamos passar até o Senhor, né? Determinar quem vai pastorear esse rebanho do Senhor neste lugar. Tá bom? Então, ponto, amados irmãos. Talvez não estarei nos dias, exceto no dia do aniversário, tá? Até para deixar os pastores mais à vontade, tá, irmãos? Eu posso até estar, até para deixar os pastores mais à vontade com vocês aqui, tá bom? Enfim, tanto o pastor Rodrigo e com o pastor Cássio, tá? Eles estarão aqui com vocês. A nossa comissão de sucessão pastoral estará acompanhando, tá? Graças a Deus, é uma comissão abençoada que está fazendo um grande trabalho até aqui. Então, oremos, continuemos orando, tá bom? Tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas nesse processo. O pastor que não ficará aqui como pastor, pode ter certeza, uma coisa certa: Deus usará para trazer a palavra dele a vocês. Amém. Tá bom? Então, fiquem em paz. Todos eles entendem e compreendem que Deus é quem está no comando
das vidas deles, como está no comando desta igreja, como está na direção de suas vidas. Bom, amém, queridos. Vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Deus está perto de nós, meus irmãos. Deus está perto de nós. Vamos ler o texto do 1 ao 18. Tá? Diz assim a palavra de Deus: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu for. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como sabemos, ou como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém chega ao Pai, a não ser por mim. Se de fato me conhecesseis, também saberias que meu Pai, e desde agora também o conheceis, e o tendes visto. Então Filipe lhes disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me conheces? Quem me vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim e eu no Pai, que Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras maiores que eu faço, e as fará bem maiores, porque estou indo para o Pai, e eu farei tudo o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, esse trecho aqui é um dos trechos bem, podemos dizer, bem angustiantes. Como assim bem angustiante? Não para nós aqui, evidentemente, mas para os discípulos de Jesus, nesse trecho. Por que bem angustiante? Porque no capítulo 13, que é o capítulo anterior, o traidor foi anunciado. Um dos 12 me trairá. Então a angústia tomou conta dos discípulos. A angústia dominou seus corações. Uma má notícia. Então eles saíram. Então, quando eles saíram, capítulo 14,
capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 e capítulo 18, Jesus está caminhando com os 11. Rumo aonde? Ao Getsemane. Rumo à sua prisão. Então, esse discurso que nós estamos vendo aqui, que nós acabamos de ver, essa exposição bíblica, no qual acabei de ler aos irmãos, Jesus está caminhando com os discípulos rumo ao jardim de Getsemane. E ali, Jesus, sendo Ele o nosso Deus e o nosso Senhor, Ele traz uma palavra de ânimo. Ele traz uma palavra de esperança. Enfim, resumindo, Deus está perto de nós. E Deus está perto de nós através do Pai. Quando nós observamos toda a leitura, não lemos evidentemente todo o capítulo, mas até aqui onde nós lemos e observamos, eu tenho certeza que vocês, na leitura, observaram algo interessante. A Trindade presente no texto. A Santíssima Trindade presente no texto. Apontando a Deus na sua totalidade e essência, presente no meio do seu povo. E Jesus, durante o percurso, em meio àquela angústia, em meio àquela dificuldade, aquela notícia que acabou com eles, Jesus acalma os seus corações. Credes em Deus? Credes também em mim? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar. E quando eu for, eu voltarei outra vez para vos levar, e onde eu estiver, vocês também estarão. E é interessante que nós temos um contexto de um outro escritor, que é Paulo. O apóstolo Paulo, antes de João escrever os evangelhos, o evangelho, o apóstolo Paulo, ele disse a mesma coisa, mas com outras palavras. Porque aqui, o Senhor Jesus, em primeira mão, em meio àquela angústia que eles estavam passando, Jesus, ele está falando de algo futuro, que está lá na frente. João 14, do 1 ao 3, que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, ele fala a mesma coisa em outras palavras. É um contexto. Quando Paulo diz aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 e 17, quando ele diz: o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontrar o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Primeiramente, Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, há um lugar para todos nós na eternidade, que não é nesta terra. Isso faz sentido, porque toda a pregação paulina também é nesse sentido. Quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Primeiramente, Jesus ele assegura o que aos discípulos?
a certeza de que todos nós estaremos na eternidade, haja o que houver na história da humanidade ou na nossa história pessoal de vida. E essas moradas, elas já foram preparadas. E esse lugar está esperando essa revelação da glória, quando Deus chamar a sua igreja para estar com Ele. Então, primeiramente, Jesus ele traz paz ao coração dos discípulos, dizendo que ninguém ficará no esquecimento. Mas o que tem a ver essa primeira parte do sermão com o tema Deus está perto de nós? Porque se Jesus está falando da vida eterna e que há moradas para nós e que há um lugar para nós, é porque o Pai Todo-Poderoso caminhou conosco durante toda a nossa vida cristã. O Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está presente em nossas vidas. Ele está perto. Ele está conosco. Que é o mesmo Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que guardou o povo de Israel no Antigo Testamento. Deus é imutável, não muda. Ele mesmo ontem, Ele mesmo hoje e o será para todo sempre. Deus não muda. Portanto, meus queridos irmãos, Deus o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está conosco. Mas quando nós falamos do Deus e Pai, nós temos que voltar ao Antigo Testamento, porque existia todo um ritual para se chegar até Deus Pai. Não era assim. Nós observamos que no Antigo Testamento todo o processo sacrificial para a purificação do pecado, para chegar até Deus, é impossível. Quando nós vamos lá, Êxodo capítulo capítulo 24, na ratificação da lei, quando Moisés está subindo com os seus, chegou um determinado tempo que o povo ele para, porque ele não pode continuar. Se continuar, todo mundo vai ser destruído. E o próprio Deus disse a Moisés, pessoalmente, por meio de uma revelação especial: aquele que me viu, ou aquele que me vê, ele não viverá. Não viverá. Então, como nós afirmamos que o Pai está no nosso meio, esse Deus no qual a gente, ou nós, olhamos para o Antigo Testamento e observamos que é impossível chegar até esse Deus, porque Ele é santo e nós somos pecadores. É impossível. Como que esse Deus está em nós? Como que nós afirmamos isso? Isso é um absurdo quando um judeu ele olha para nós e quando nós pregamos isso. Isso não existe na visão deles. Porém, na segunda parte do sermão, nós observamos essa não só possibilidade, mas essa realidade. Deus está perto de nós por meio da pessoa do seu Filho. É aí que nós vamos entender o que o apóstolo João quis dizer no capítulo 1 de João e versículo 17 e 18. A lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E aí é quando Jesus responde para um dos discípulos curiosos: Senhor, mostra-nos o Pai, nos basta. O anseio de mostrar o Pai, mostra-nos o Pai. Moisés pediu para ver a face. Então Filipe aproveitou: Senhor, já que você é filho do homem, mostra ele. Moisés não teve essa oportunidade.
Não teve. Nós estamos aqui contigo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Pois bem, só que Jesus diz para ele: há tanto tempo estou convosco e não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. É exatamente o que o autor de Hebreus diz no capítulo 1, que Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. E Jesus vai além. E aí faz sentido. O Pai está conosco. No versículo 6, quando Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Faz sentido o que Paulo diz em 1 Timóteo 5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Portanto, meus irmãos, em Cristo Jesus, o Pai está perto de nós. Em Cristo Jesus, o Pai está presente na história da tua vida. Em Cristo Jesus, aconteceu exatamente o que Paulo disse aos Colossenses com a sua vida. Ele nos transportou do império das trevas, ou melhor, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que é isso? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que isso significa? Significa o batismo do Espírito Santo. Deus te tirou daquele mergulho infernal que você vivia, que era o mundo, e te mergulhou no corpo de Cristo, te imergiu no corpo de Cristo. Por isso que Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 13: porque todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Portanto, meus queridos irmãos, não só o Pai está perto de nós, mas o Pai está perto de nós porque o Filho também está em nós. Não é à toa que Deus, o Senhor, disse a Isaías que Ele é um Deus que, ao mesmo tempo que está sentado no seu alto e sublime trono, lá na eternidade, Ele também está aqui habitando com os contritos e fracos, com relação a nós, pecadores. Está conosco. Por isso que Ele é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Ele está sentado no seu trono de glória, junto com seu Filho Jesus, mas também Ele está sentado no santuário da sua existência. Isso faz sentido. Isso faz o reino de Deus fazer sentido em nós. Porque Deus está dentro de nós. Não é à toa que Jesus diz para nós orarmos: venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade. Ou seja, há um governo no reino, há um governador no reino, há um Senhor no reino. Então que a vontade deste rei seja estabelecida neste santuário, neste corpo, nesta existência. Por isso que Ele está conosco, meus irmãos. Por isso que Ele está presente no meio de nós. Por isso que Ele não faz acepção de pessoas. Para Deus pouco importa quem você é do ponto de vista acadêmico, financeiro, sua cor, sua pele, onde você mora, onde você deixa de morar. Não se esqueça que Jesus, Ele expôs uma parábola, e interessante que é a única parábola que Jesus dá nome de todas as parábolas que Ele expõe. E se Jesus dá nome a esta parábola, é porque ela é histórica. E nesta parábola,
o religioso saduceu, foi para o Hades. E o sem-teto, Lázaro, era convertido. Foi para o seio de Abraão. Então, para Deus, o que importa a posição? No arrebatamento da igreja, ele vai buscar pessoas. O resto fica. O resto fica. Portanto, meus irmãos, Jesus não só está no nosso meio, está perto de nós, com seu Pai, mas ele também diz algo interessante aqui para nós, essa noite. Ele diz para nós pedirmos a Ele em oração. Está escrito. Ele diz para pedirmos oração. Pedirmos. Pedir o quê ao Senhor? Perdão pelos nossos pecados, misericórdia, saúde e também tudo que está relacionado à sua vida. Sim. Pessoal, estudantil, empresarial, para quem é empresário, ou se você é empregado, seja o que for. Mas não se esqueça que João, lá na primeira carta, ele continua esse trecho aqui. Ele fala, segundo a sua vontade, ele nos concede. Ou seja, Deus vai dar para você aquilo que ele entende que é bom para você. Por isso que a vontade dele é quem prevalece na sua vida. Mas olha, Deus, em nome de Jesus, que é o nosso mediador, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Sem Jesus não há salvação. E terceiro, meus irmãos, Deus está perto de nós. Também através do seu Espírito. O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que faz com que a Trindade se torne uma realidade em nossas vidas. Literalmente. Jesus disse que Ele rogará ao Pai para que o Pai envie outro Consolador para que esteja conosco para sempre. O Espírito da verdade. Por que o Espírito da verdade? Porque o Filho é verdade. Porque o Pai também é verdade. Porque a palavra de Deus também é verdade. É divindade plena em nossas vidas. E mais, meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele fala do Espírito Santo, nesse contexto aqui, Jesus diz que enviará outro Consolador para estar conosco. A palavra Consolador é paráclitos, quer dizer advogado. Vocês têm algum advogado aqui? Aquele que está ao lado de, para não só defender a sua causa, mas para interceder por você. No contexto de Paulo, no capítulo 8, no versículo 26 de Romanos, Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo faz com que a sua oração chegue até o Pai de uma forma perfeita e agradável a Deus, através da mediação de Jesus. Então todas as suas orações estão sendo assistidas por Deus. Todo o seu clamor está sendo assistido por Deus. Toda a sua petição está sendo assistida por Deus. Por isso que o apóstolo Pedro disse, sabendo disso, por isso que Pedro disse, lá na primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai. É para você lançar mesmo, porque Ele está presente. Nosso Deus não é um Deus longínquo, é um Deus presente. É um Deus que prometeu estar presente conosco todos os dias. Portanto, meus irmãos, o Espírito Santo
é aquele que está presente. Por isso que Jesus diz: não vos deixarei órfãos. Dizendo para os discípulos, porque depois da morte e depois da ressurreição, Jesus permanece mais 40 dias na terra, e depois dos 40 dias, Jesus ele ascende aos céus, mas depois o Espírito desce, que é a presença de Cristo no meio da igreja, assim como é a presença de Cristo no nosso meio. Cristo em nós, a esperança da glória. Portanto, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele nos prometeu estar perto de nós. E se Ele está perto de nós, eu tenho certeza que Ele está. Ele nos assiste em toda a nossa fraqueza. Ele nos conhece, porque Ele está no nosso meio. E aproveitando isso, meus irmãos, que Ele está no nosso meio, Ele está de forma plenária na sua vida, todos os dias, dia após dia. Feche os seus olhos nesse momento e conversa com Deus. Olha ao Senhor com a voz do seu coração, porque Deus, Ele é onisciente, Ele está ouvindo a voz do seu coração. Interceda por você, interceda pelos seus. Glorifique ao Senhor. E como agora nós vamos participar da ceia do Senhor, diz a Bíblia: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Peça para Jesus lavar o seu coração nesse momento. Ele está no seu meio, Ele está em você. Se você cometeu algum pecado, você irá perdoado. E se o pecado foi contra outra pessoa, peça perdão. E se porventura, meu irmão, você precisa perdoar alguém, perdoe aqui, mesmo que a pessoa não esteja nesse momento, mas se livre dessa amarra que está no seu coração, porque isso te persegue. Lembra o que Jesus disse: antes de trazer ao altar a sua oferta, vai a teu irmão e conserta-te com ele. Peça perdão ao seu irmão. Se ele não está aqui, comece liberando perdão do seu coração, para depois, quando você estiver com ele, você estar livre desse sentimento. E se porventura você pegou contra você mesmo, confesse a Jesus, e o sangue dele te purificará de todo o seu pecado. Pai eterno, Pai santo, obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por esta igreja, obrigado por esse povo. Que o Senhor abençoe a cada membro desta igreja, Deus, e que o Senhor, Pai, fale ao coração de cada membro, ó Deus, e segundo a sua vontade, responda às suas orações, porque a sua palavra diz que o Senhor é o Deus que ouve nossas orações. Amém. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu gostaria de chamar os diáconos, os irmãos que irão servir a ceia do Senhor, que estejam à frente. Quando eu participo de ceia, assim, igreja que eu nunca participei, eu sempre tenho cautela, porque cada igreja tem uma realidade diferente. Cada igreja é diferente uma da outra. Uma vez lá em São Bernardo, tem uma igreja que é batista, nossa, aqui da convenção, mas ela é bem fundamentalista, sabe? E assim, eu postei na mesa de não encosto na mesa. Meu Deus, é agora que eu faço. Então, eu fiquei meio traumatizado. Eu falei, gente, o que vai acontecer comigo agora? Entendeu? Vamos, né? Meu Deus. Aí você vai em outra, não, pastor, fica à vontade. Tá? Se o pastor quiser levar os
pode preocupar em casa também. Poxa, o mundo batista é assim, é assim. Aqui de ata. Devia ter perguntado. Tá? Amém. 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 Muito bem, meus irmãos. Vamos. Deixa eu ver o texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo 11. É o texto. Vocês sabiam que esse texto aqui, que é o famoso texto da ceia do Senhor, que por anos, né, uma vez por mês, os pastores leem aqui. E vocês sabiam o porquê Paulo escreveu esse texto aqui? Vocês sabiam qual era o problema de Corinto nesse tempo aqui? É que a igreja do Novo Testamento, ela era uma igreja que gostava de festa. Por quê? Porque ela festejava a ressurreição. Então não é para ficar com a cara fechada, é para todo mundo sorrir. E mais, é para todo mundo comer a noite inteira. Então cada um trazia o melhor do seu prato para participar da ceia. Então era a noite inteira todo mundo se abraçando com o Espírito Santo. Jesus ressuscitou e comiam, e bebiam, lógico, bebiam o vinho, tá? Mas era assim, era celebração, era festa, a ceia do primeiro século. Só que aconteceu um problema em Corinto. Os pobres da igreja não tinham condições de trazer os seus pratos. Eu falo prato porque não era prato, mas o seu alimento. Sabe o que os ricos faziam da igreja? Então vocês não podem participar. Não participam. Só vai participar quem trazer comida. Quem não trazer não participa. Quando isso chega no vídeo de Paulo, Paulo ficou maluco. Por isso que Paulo fala, por isso que muitos de vocês estão morrendo. Agora eu entendi. Por que vocês estão doentes? E por que está todo mundo morrendo mesmo? O pecado é de corpo. Vocês mataram o corpo de Cristo, literalmente. Mataram. Por isso examine o homem a si mesmo antes de beber. Porque vocês estão matando o corpo. E o matar o corpo, literalmente, sabe o que é? O que Paulo está querendo te dizer? É a sedição de pessoas. É por isso que Paulo escreveu esse trecho aqui. E para avisar eles, olha, vocês estão morrendo porque Jesus de Deus, vocês estão matando o corpo do dele. Entendeu? Por isso que a ideia do pão no primeiro século não é igual a nossa, pão cortadinho. Cada um tinha que cortar o pão para ter ideia da carne rasgando por nós. Então, é por isso que nós temos que estar em comunhão, não só com Deus, mas com os outros. Senão a gente vai estar no pecado sério de rebelião e divisão. Amém? Eu vou orar pelos elementos, tá? Pelo pão e pela ceia. E as irmãs vão pegar a ceia. Eu peço que os irmãos fiquem em pé. Os irmãos que vão participar da ceia do Senhor, fiquem em pé. Se você lembra de uma igreja evangélica da mesma fé e ordem, participe conosco também. E eu vou orar consagrado com os elementos. Pai eterno, Pai santo, obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Pai, porque hoje estamos lembrando, mais uma vez, a sua morte e a sua ressurreição. Obrigado, meu Deus, porque um dia, diz a Bíblia, nós cearemos pessoalmente contigo no seu reino, nas bodas do Cordeiro. Até que esse dia não acontece, nós estaremos aqui, ceando, obedecendo a sua ordem. Nós consagramos os elementos ao Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem distribuir os elementos. Me amar, dizer que te amo, me amar, dizer que preciso, me amar, dizer que sou grato, me amar.
Fazer isto em memória de mim, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, podemos nos Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, meus irmãos, podemos fazer isso. Pai eterno, Pai santo, obrigado, meu Deus, porque o Senhor está no nosso meio. Obrigado, Deus, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. E que o Senhor, Pai, nos encha com o teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, ser cada vez plenos da sua presença, da sua misericórdia e da sua paz, que excede todo e qualquer entendimento. No nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.
vez para recolher os cálices, e aqueles que trouxeram os dízimos e ofertas também terão a chance de depositar. Vamos cantar bem bonito. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu amor, cruz tu dás, e fazes cair as barreiras em mim, respira, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças em mim, acende o teu toque, por tua bondade me pegas, Deus, do calor deste lugar. Eu venho amar, dizer que te amo, venho amar, dizer que preciso, venho amar, venho amar, dizer que Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra ministrada. Te louvamos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, por esse sacrifício que foi único, por mim, por todos nós. Obrigado, Senhor, por esse memorial, onde lembramos do teu sacrifício. Te agradecemos também pelas ofertas, por aqueles irmãos que podem ofertar, aqueles que não podem, Senhor, que sejam, ó Deus, prósperos. Senhor, visita-os nas suas dificuldades, que eles passem por dificuldades, mas que eles também sejam abençoados, ó Deus. Senhor, que no momento oportuno eles vejam provisão de tudo aquilo que eles precisam. Senhor, nós sabemos, nós não pregamos aqui teologia de prosperidade ou coisas absurdas que vemos, Senhor, em outras igrejas, em outros lugares, mas nós cremos, Senhor, nós cremos que Tu és um Deus que, mediante a Tua soberania, a Tua vontade, a Tua intervenção, pode nos abençoar, pode ter misericórdia das nossas vidas. Portanto, te pedimos, Senhor, e colocamos diante de Ti as nossas vidas. Senhor, os nossos planos são Teus planos, colocamos em Tuas mãos. Que tudo que fazemos, Senhor, seja submetido à Tua vontade. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Bom, queridos irmãos, estamos terminando esse momento maravilhoso que temos uma vez por semana. E lembrando os irmãos, né, que temos também escola bíblica, né, de domingo, temos o culto à noite, temos PGMs, no sábado nós temos o bazar, trabalho com o bazar. Se você tem alguma coisa que você queira doar para o bazar tem um trabalho de assistência a igrejas, famílias em necessidade, e também para alguém que quiser abençoar comprando algum item, é algo que é revertido principalmente para a obra missionária. Então, quem quer contribuir de alguma maneira, blusa, roupas, etc., os irmãos fiquem à vontade para poder procurar armazenagem.
irmã Rosa também participando desse trabalho. Todo domingo às 6 horas tem alguns irmãos que têm chegado aqui à igreja para orar. Irmãos, essa 18 horas, ela não é imperativa. Então, se os irmãos chegarem um pouco mais cedo, quiserem fazer parte ali, chegarem até o local, orarem ali, por tempo que os irmãos sentirem no coração, porque a nossa igreja precisa de oração. Nós estamos num momento de sucessão pastoral e queremos que prevaleça a vontade do Senhor, não somente o nosso voto, né, porque nós somos uma igreja que tem o seu poder de voto, que tem a sua forma de governo, mas que prevaleça a vontade de Deus. Nós teremos aqui uma série de pastores pregando nos próximos domingos. E fiquem atentos, irmãos. Fiquem atentos, observem, ouçam com atenção e orem. Orem, busquem ao Senhor, para que Ele conduza todo esse processo. Não é a comissão que decide, não somos nós, por nós mesmos, mas é o Senhor. Nós queremos que seja a vontade de Deus prevalecendo. Então, aqueles que puderem, 6 horas. Curso de Teologia Ministerial, R$100 mensais. O curso tem duração de 2 anos. Ele acontece todas as quintas-feiras aqui na igreja. Então, se alguém quiser fazer esse curso, pode procurar através desse número mais informações. Nós temos um convite especial, o PGM. Nós temos 2 PGMs, o Fortaleza e o Renovação. Quem sabe aqui o que é PGM? Pequeno grupo multiplicador. Certo? Tem muitos irmãos que não levantaram. É isso, irmãos. O que significa isso? É para se encontrar ali e começar a multiplicar? Sim, a ideia é essa mesmo. É para se encontrar ali alguns irmãos e trazer visitantes para ouvir a voz de Deus. Sabe aquele vizinho do celular, do lado da sua casa, é amigo do trabalho, de repente você vê e fala, poxa, a gente mora perto, você quer fazer uma visita lá, ouvir um pouquinho, umas palavras que pode encontrar no seu coração um alívio. Às vezes a gente conversa com amigos, né? Com pessoas próximas de nós, vê tanta gente aflita, com dificuldade. Então vamos oferecer para ela o remédio. Procurar, às vezes ela não consegue vir até aqui na igreja, porque tem gente que tem uma certa aversão na igreja, mas na casa de alguém ela vai ali, ouve a palavra de Deus e o Senhor ele vai ministrando ao coração dessas pessoas. Então vai ter um encontrão, que vai ser na casa da irmã Angelica e do irmão Antônio, na rua Raul Pompeia 231, na próxima quinta-feira, dia 11, às 20 horas. E a gente tem o jantar dos casais, né? Já está aí quase fechado, já. A gente já tem bastante inscrição, graças a Deus. Tem mais alguma vez? Workshop de músicos, aqueles que quiserem participar desse momento, R$70 o investimento. Vai acontecer no dia 18 de julho, no sábado, das 9 às 17, vai ter café da manhã e almoço inclusos. Não percam, irmãos, vai ser uma bênção. Sigam-nos nas redes sociais, sempre estamos aí postando e propagando o Evangelho também através desses meios. Né? Queridos, no sábado que vem, eu vi nas redes sociais, acabei não falando com o pessoal para a divulgação, mas fica aí a sugestão, porque eu sei que vai ser sábado que vem tem jogo do Brasil, né? Muita gente vai ficar bem ansiosa aí nesse momento, mas quem quiser de repente estudar um pouco mais sobre evangelismo, a Igreja Batista de São Mateus terá um trabalho ali muito bom. O pastor Ramires, ele divulgou nas redes sociais dele. Então, quem tiver a intenção de participar, pode ir até a igreja de São Mateus, participar do trabalho. Um trabalho que vai explicar como fazer o evangelismo,
dar ali algumas ferramentas. Seria mais uma imersão. Assim. Então, pode ser uma ferramenta muito boa, mesmo que não dê para ficar ali o dia inteiro, de repente meio-dia, para poder aproveitar um pouco. Fica a sugestão para os irmãos. Deus abençoe a todos. Eu queria chamar o pastor Alexandre para orar, nos dar a bênção apostólica. Te louvamos, Deus eterno, pela sua tão grande misericórdia para conosco. E que o Senhor nos guarde, Pai, nos leve em paz às nossas casas e nos dê uma semana na sua graça e na sua paz. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. E que Deus abençoe. Amém.